E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao Histórias do Reino TV e a nossa série sobre o livro de Provérbios. Hoje, o nosso papo é reto. Sabe aquelas conversas que a gente tem com um amigo de verdade, aquele que se importa o suficiente para não passar a mão na nossa cabeça, mas para falar sobre os perigos reais da vida? Aquela conversa que pode ser um pouco desconfortável, mas que no final a gente agradece por ter tido. É exatamente essa a vibe de Provérbios capítulo 6. Salomão, agindo como esse amigo leal, compila uma série de avisos urgentes. Ele não está falando de forma poética ou abstrata. Ele está nos dando um manual prático de segurança para a alma, apontando para armadilhas específicas que têm o poder de nos prender, nos empobrecer e nos destruir. Vamos investigar cada uma delas, nos mínimos detalhes. Parte 1. A armadilha financeira. O perigo de ser fiador. Versículos 1-5. Salomão começa com um tema surpreendentemente moderno: o perigo do endividamento por terceiros. Ele diz: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Vamos traduzir isso para a nossa realidade. Sabe aquela saia justa quando um amigo ou parente, talvez alguém com um histórico financeiro não muito confiável, te pede para ser fiador de um aluguel ou para emprestar o nome para um financiamento? A pressão social é enorme. Dizer não parece falta de amizade, falta de fé. E é exatamente aí que a armadilha se arma. Salomão usa palavras de pânico para descrever a situação. Enredaste-te. Prendeste-te. Você está em um laço, em uma rede. Por quê? Porque você fez uma promessa com sua boca. Pode deixar, eu assino, que talvez você não tenha os recursos para cumprir. Você assumiu uma responsabilidade que não era sua. E agora, o seu patrimônio, a segurança da sua família, está em risco por causa da imprudência de outra pessoa. A curiosidade aqui é a intensidade da solução que ele propõe. Ele não diz, ore e espere. Ele grita, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Escapa-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Isso é desespero. Ele está dizendo, não durma, não descanse, corra, vá até a pessoa, humilhe-se se for preciso, peça para retirar seu nome desse acordo, fuja disso como um animal foge de uma armadilha mortal. Por que tanto drama? Porque Salomão sabia que a estabilidade financeira é um pilar para a paz de uma família e para a capacidade de servir a Deus sem amarras. A dívida, especialmente a dívida por causa de outros, escraviza. Este não é um conselho contra a generosidade, é um conselho contra a imprudência. Ser generoso é dar do que você tem. Ser fiador é prometer dar o que você talvez nem tenha, colocando em risco o futuro que pertence a Deus e a sua casa. Parte 2. A armadilha da inércia. A escola das formigas. Versículos 6-11. Do perigo financeiro, Salomão muda de marcha e aponta para um inimigo interno, um ladrão silencioso de potencial e de futuro: a preguiça. E para nos ensinar, ele nos manda para uma escola inusitada. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Vamos ser honestos, quem nunca quis apertar o botão soneca mais uma vez? Quem nunca procrastinou uma tarefa importante? A preguiça é sutil, ela se disfarça de cansaço, de desânimo, de eu mereço um descanso, mas Salomão a desmascara. E ele nos dá um professor minúsculo, mas gigante em sabedoria: a formiga. A curiosidade aqui é que a lição da formiga é cientificamente precisa e teologicamente profunda. Ele diz: pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento.
Pesquisas sobre formigas confirmam exatamente isso. Elas operam com uma inteligência de colônia, com um senso de propósito coletivo, sem que ninguém precise ficar mandando. Elas têm uma ética de trabalho inata, uma visão de futuro. Elas sabem que o inverno vai chegar. Elas entendem o princípio das estações. Elas trabalham duro quando o tempo é favorável, para terem provisão quando o tempo for desfavorável. A lição para nós é brutalmente clara. O preguiçoso vive apenas para o agora. Ele não tem visão de futuro. Ele não se prepara, não estuda, não economiza, não constrói. Ele ama o conforto imediato. E Salomão descreve a rotina dele com uma ironia fina. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco de dormitar, um pouco de cruzar as mãos para repousar. Soa confortável, não é? Mas aqui vem a consequência inevitável, a lei da semeadura e da colheita em ação. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. A pobreza não pede licença para entrar na vida do preguiçoso. Ela arromba a porta. Ela chega como um assaltante no meio da noite, de forma repentina e violenta, e rouba tudo. Teologicamente, a preguiça, ou assédia, como os pais da igreja a chamavam, não é apenas não trabalhar. É uma apatia espiritual, uma falta de cuidado com os dons, os talentos e as responsabilidades que Deus nos deu. É ver a vida que Deus te deu e tratá-la com indiferença. A formiga, por outro lado, maximiza cada momento, cada oportunidade. Ela nos ensina sobre diligência, planejamento e a responsabilidade de sermos bons mordomos do tempo que Deus nos concede. Parte 3. A armadilha da maldade. A anatomia do semeador de discórdia. Versículos 12 e 15. Agora, a conversa fica ainda mais séria. Salomão pinta um retrato falado de um tipo de pessoa específica e perigosa. O homem mau, o semeador de contendas, é a descrição de um caráter maligno em ação. O homem de Belial, o homem vicioso, anda com a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. A curiosidade aqui é essa descrição detalhada da linguagem corporal. Isso é psicologia antiga. Salomão está nos mostrando que um coração corrupto sempre vaza para o exterior. A maldade não consegue ficar contida. Ela se manifesta no corpo. A boca pervertida, a fala cheia de mentiras, de fofocas, de enganos, a cena com os olhos, a piscadela cúmplice, o olhar de desprezo, o sinal secreto para enganar. Fala com os pés, o andar inquieto, o arrastar dos pés que demonstra desrespeito ou impaciência. Faz sinais com os dedos, o apontar acusador, o gesto de zombaria. É o retrato daquele colega de trabalho que cria intrigas nas suas costas. Daquela pessoa na família que joga um contra o outro com comentários sutis. Daquele membro de igreja que espalha fofocas em nome da preocupação. O coração dessa pessoa, diz o versículo 14, máquina o mal continuamente, semeia contendas. O projeto de vida dele é a confusão, a quebra de relacionamentos. E qual é o fim dessa pessoa? Assim como o preguiçoso, o fim é repentino e sem solução. Versículo 15. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. A paciência de Deus tem limite. A corda da maldade, um dia, arrebenta. Parte 4. A lista chocante. As 7 coisas que o Senhor odeia. Versículos 16 e 19. Este trecho é um dos mais famosos e solenes de todo o livro. Salomão usa uma técnica literária hebraica chamada de provérbio numérico para chamar nossa atenção. Estas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª a sua alma abomina. Isso cria um crescendo de intensidade. É como se ele estivesse nos dando um acesso direto ao coração de Deus, nos mostrando o que entristece e provoca a ira santa do nosso Criador.
Vamos investigar cada item desta lista abominável. Olhos altivos, a soberba, o orgulho, é o pecado original, o pecado de Lúcifer. É o sentimento de autossuficiência que nos faz olhar para Deus e para os outros de cima para baixo. Por que Deus odeia isso? Porque o orgulho é a raiz de toda a rebelião. Ele nos impede de reconhecer nossa necessidade de um Salvador, nos impede de pedir perdão e nos impede de amar o próximo como a nós mesmos. O orgulho é a declaração de independência do homem em relação a Deus. Língua mentirosa, a falsidade. A mentira destrói a base de qualquer relacionamento, a confiança. Ela cria uma realidade falsa, manipula, engana. Deus é o Deus da verdade. Jesus é a verdade encarnada. Portanto, a mentira é um ataque direto ao caráter de Deus. Ela é a linguagem do inimigo, que é chamado de o pai da mentira. Mãos que derramam sangue inocente. A violência e a injustiça. Isso vai desde o ato literal do assassinato até a destruição da vida de uma pessoa através da opressão, da exploração e da injustiça. Deus é o defensor dos órfãos, das viúvas, dos inocentes. Ele odeia quando o forte esmaga o fraco, quando a vida, que é um dom sagrado dele, é tratada com desprezo. O coração que maquina projetos iníquos, a premeditação do mal. Isso é mais profundo do que um pecado impulsivo. É o coração que se assenta e planeja, que arquiteta a ruína de outra pessoa, que trama a vingança, que elabora o engano. Deus odeia isso porque mostra um coração que se tornou uma fábrica de maldade, um lugar onde o pecado não é mais um acidente, mas um projeto. Pés que se apressam a correr para o mal, a diligência para pecar. É o oposto do preguiçoso para o bem. Essa pessoa tem energia, tem pressa para fazer o que é errado. Ela se entusiasma com a oportunidade de pecar, de participar da fofoca, de se juntar ao esquema fraudulento. É a perversão da paixão e da energia que Deus nos deu para o bem. A testemunha falsa que profere mentiras, o perjúrio. Isso destrói a base da justiça na sociedade. Em um tribunal, em um depoimento, em uma conversa onde a reputação de alguém está em jogo, a testemunha falsa usa suas palavras como uma arma para destruir um inocente. É a mentira em sua forma mais destrutiva e covarde. E agora, o sétimo item, o clímax, aquilo que a alma de Deus abomina. 7. O que semeia contendas entre irmãos, a criação de divisão. Note como os 6 itens anteriores culminam neste. O orgulhoso se sente superior aos irmãos, o mentiroso engana os irmãos, o violento fere os irmãos, o que maquina o mal planeja contra os irmãos, o que corre para o mal se junta a esquemas contra os irmãos. A testemunha falsa acusa os irmãos. Mas este último item é a obra-prima do diabo. Usar de todas essas ferramentas para quebrar a unidade do corpo de Cristo, da família, da comunidade. Jesus orou em João 17 para que fôssemos um. A maior alegria do inimigo é nos ver divididos. E por isso, a maior abominação para a alma de Deus é a pessoa que se dedica a essa obra de destruição. Parte 5. O perigo final. Brincando com fogo, versículos 20 e 35. Depois desta lista intensa, Salomão retorna ao aviso contra o adultério, mas com uma abordagem diferente da do capítulo 5. Aqui, ele não foca tanto na sedução, mas nas consequências frias, duras e inescapáveis. Ele usa a lógica das leis da natureza. Pode alguém tomar fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará impune todo aquele que a tocar. A mensagem é clara. Adultério não é uma questão de sorte ou de se eu for pego. É uma questão de causa e efeito, tão certa quanto as leis da física. Se você brinca com fogo, você vai se queimar. Não é talvez. É uma certeza, e a queimadura é profunda.
Salomão faz uma comparação brilhante. Ele diz que um ladrão que rouba para matar a fome, se for pego, pode restituir, pode pagar o que deve. A sociedade até entende, ainda que não perdoe, o motivo do roubo. Mas o adultério... o adultério é diferente. Versículo 32. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. Ele não rouba algo externo, ele destrói algo interno. Ele destrói a própria alma, e as consequências são permanentes. Achará feridas e desonra, e o seu opróbrio nunca se apagará. A vergonha, a quebra de confiança, a cicatriz na família, essa é uma ferida que o tempo não cura completamente. E ele termina com um aviso aterrorizante sobre a fúria do marido traído, porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Não aceitará resgate algum, nem se aplacará, ainda que multipliques os presentes. Não há dinheiro, não há acordo que possa apagar essa desonra. O capítulo 6 é um manual de sobrevivência, um presente de um Deus que nos ama tanto que nos alerta sobre as armadilhas antes mesmo de chegarmos perto delas. Ele nos chama para a sabedoria financeira, para a diligência no trabalho, para a integridade de caráter e para a pureza no relacionamento. Não porque Ele quer nos restringir, mas porque Ele quer nos ver viver uma vida plena, livre e sem as queimaduras do pecado. A pergunta que fica é: a qual destes avisos você precisa dar mais atenção hoje? Se esta análise profunda te ajudou a enxergar melhor os caminhos da vida, deixe o seu like para que mais pessoas tenham acesso a esta sabedoria. Compartilhe com um amigo que precisa deste conselho. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, pois amanhã, no capítulo 7, Salomão nos levará para uma cena noturna, uma história detalhada de como a tentação arma sua cilada. Você não vai querer perder.